Que os preços dos carros são absurdamente caros no Brasil, todo mundo sabe, não tem como fugir disso. E todos sabemos que um grande motivo para isso, talvez o maior de todos, são justamente os impostos que são cobrados no nosso país, que são ainda mais onerosos em carros 0 km, por exemplo. Por isso, decidi fazer esse vídeo comentando sobre os preços dos carros sem os impostos. Mas antes de seguirmos com isso, vamos comentar um pouco sobre esse cenário, esse problema que aflige o Brasil hoje. E para começar, vamos só relembrar quais são os impostos que se relacionam com o preço do carro 0 km hoje no Brasil. Temos PIS, COFINS, IPI, ICMS e seguro obrigatório. E eu desconsiderei aqui nessa soma o IPVA e o licenciamento, pois eles são recorrentes. Se você ainda quiser seguir usando o seu carro, você vai ter que continuar pagando. Não são somente na compra do veículo. Então desconsiderei esses. Todos esses impostos compõem uma carga tributária extremamente alta no nosso país e compõem para esses dados assustadores que eu vou trazer aqui. Então, quanto do preço do carro é imposto? Vamos ver aqui. Para carros nacionais, 1.0 Flex, um imposto de 30,6%. Só para começar, para carros entre 1.0 e 2.0 Flex, 34,6% é por imposto. E acima de 2.0 Flex, 41,6% é imposto. Mas quando vamos analisar os importados, bom, aí o imposto sobe ainda mais. Nós temos que importados 1.0 Flex, 60,6% é por imposto. Entre 1.0 e 2.0 Flex, 64,6% é imposto. E acima de 2.0, 71,6% é por imposto. 71,6%. Você entende isso? É mais de 2/3 do valor do carro. É como se quando você compra esse carro importado 2.0, você pagasse por 3 carros. 2 vão para o Estado e 1 para você. É uma coisa realmente impressionante de se ver hoje no Brasil. Mas esse problema não é só relacionado a imposto, mas a forma da economia brasileira hoje, sobretudo no setor automotivo. Nesse setor nós temos uma competição muito baixa no Brasil, muito devido a muita legislação que tenta proteger e hiperregular esse setor, o que é muito bom para quem já está ali no topo, as grandes montadoras. E aqui sempre entram aquelas pessoas que acham que não, isso é besteira, esse setor é muito privilegiado no Brasil, a competição também não faz tanta diferença, ela não ia mudar o preço, porque são as montadoras como um todo que são gananciosas, então qualquer uma que venha não vai mudar esse cenário. E nós temos um caso bem recente para servir de exemplo, que é o caso da BYD, que chegou ao Brasil recentemente, trazendo alguns carros, alguns modelos chineses bem mais baratos do que os que já estavam aqui no Brasil, venderam muito mais e na prática o que foi que aconteceu? As montadoras que estavam no Brasil, vendo que estavam perdendo espaço, abaixaram os preços dos seus carros. Deve ser pura coincidência, não é? Afinal, o aumento de competição não beneficia o consumidor. E o ponto é que o Brasil não tem essa competição a nível internacional, essa competição quando a gente compara com outros países, justamente porque o jogo da economia brasileira há muito tempo é tentar proteger esse setor, tentar hiperregular. E no fim das contas, em muitos âmbitos, esse setor tinha total capacidade de se auto-adaptar, de se autorregular, que é basicamente esse mercado se ajustando sozinho. Então nós vimos ao longo do tempo várias políticas tentando proteger. Nós vimos ali, por exemplo, em 2002, 2003, o governo criando novas leis, por exemplo, PIS e COFINS não eram cobrados sobre os importados, passaram a ser, e várias políticas protetivas foram criadas ao longo do tempo para esse setor, que hoje, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar sem medo, é um dos setores mais protegidos da economia brasileira. Isso tudo, é claro, sobre a justificativa de que isso seria bom para o consumidor, que isso seria bom para o setor, que isso seria bom para a economia. Mas a verdade, isso foi péssimo para o consumidor, isso foi péssimo para a economia, isso foi péssimo para o próprio setor protegido. Ao longo do tempo, nós vimos, que o setor automotivo no Brasil está passando por uma crise. E dentre todas essas políticas, fica claro que uma das principais causas de todo esse problema é a alta alíquota de impostos que são cobrados nesses veículos. Dá uma olhada aqui, eu fiz até um post, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores,
países, nós temos o percentual médio de imposto sobre os carros 0 km no Brasil é de 44%. E quando a gente compara com outros países, vamos lá, nós temos Itália 22%, Reino Unido 20%, França 20%, Japão 13%. Estados Unidos, 7%. Então, o imposto nos Estados Unidos é mais que 5 vezes menor do que o imposto no Brasil. E a diferença é gritante. Nós temos até mesmo casos de países na América Latina, quando pegamos Chile e Argentina, tem impostos bem menores do que aqui no Brasil sobre a venda do carro 0 km. E tudo isso faz com que o carro 0 km, no Brasil, o carro popular, não seja popular. É praticamente um bem de luxo para o brasileiro médio. Mas o ponto é que muitos brasileiros sequer sabem quanto que eles estão pagando de imposto no momento que eles compram ali um carro 0 km. Eu acho até que isso devia ficar escrito em todos os produtos que você está comprando, deveria ter a parcela que você está pagando de imposto e a parcela que você está pagando por aquele produto especificamente. Isso é o tipo de política que educa muito mais o brasileiro, pois às vezes ele pensa que a culpa é do comerciante inescrupuloso, a culpa é de X, Y, Z, mas ele precisa entender a parcela de imposto que está sendo pago naquilo ali. Porque muitas vezes, para muitos produtos, não todos, é claro, mas para muitos produtos, muitos serviços, a gente observa ali a parcela de impostos é maior do que o lucro que o próprio comerciante, que o próprio prestador de serviços está retirando daquilo ali. Então, certamente seria uma medida bem mais educativa no nosso país. Então, vamos lá, pegando os modelos mais vendidos de 2023, eu estou fazendo esse vídeo no começo de 2024, então os dados mais efetivos que temos são ali do final de 2023. Então nós temos o preço do Chevrolet Onix 84.390 e o preço do carro sem os impostos 47.258. Volkswagen Polo, mais vendido aí, né, substituiu praticamente o Gol, R$ 82.290 e sem os impostos seria R$ 46.082. Tem o Chevrolet Onix Plus, 96 mil com os impostos, 53.900 sem os impostos. Hyundai HB20, 82 mil com os impostos, 46.082 sem os impostos. Volkswagen T-Cross, 110.550 sem os impostos, 65.268. Realmente é impressionante, é praticamente metade do preço do carro. Fiat Argo arredondando 80 mil, 44 mil sem os impostos. Fiat Mobi 68.990, 38.634 sem os impostos. E assim segue a lista, lembrando que eu considerei aqui para o cálculo o imposto médio de 44% para os veículos como um todo, mas já dependendo do carro e do modelo, o imposto pode ser um pouco menor ou muito maior, como você viu ali que eu pontuei no começo do vídeo. E eu achei que uma comparação interessante seria trazer aqui o preço dos carros no Paraguai, que tem um imposto sobre esse tipo de produto muito menor do que no Brasil, e eu trouxe um exemplo para que você possa entender como a diferença pode ser gritante para algumas coisas devido justamente a esse tipo de política. Pegando aqui o caso do Honda Civic, R$260 mil no Brasil, enquanto no Paraguai, olha, país colado no Brasil, passou a fronteira, R$180 mil, ou seja, R$80 mil de diferença. Mas não é só essa diferença, nós temos também o IPVA. E aqui eu vou considerando que a pessoa pague o IPVA, o imposto equivalente no Paraguai, e pague no Brasil sobre esse carro, o Honda Civic. Enquanto no Brasil, em São Paulo, o IPVA seria de R$10.500, o IPVA anual, no Paraguai, o imposto equivalente médio ali que a gente pega anual é de R$900. Então a diferença é de mais de 90% em relação ao imposto no Brasil. Então, de fato, é uma situação bem complicada, muito surpreendente que vemos hoje no nosso país. Nós sabemos que o brasileiro gosta de carro, afinal nós não temos transportes públicos de qualidade e somos um país muito grande, então acaba se fazendo necessário, em muitos casos, ter um veículo próprio para conseguir se locomover dentro do país, seja para viagem a trabalho, viagem de lazer, ou mesmo pessoas que trabalham dentro de uma mesma cidade, mas devido à área ser tão grande,
grande, é muito complicado você se locomover sem veículo próprio em muitos casos. E é difícil para muitos brasileiros entender a parcela da responsabilidade das políticas públicas e econômicas quanto relacionada a esse cenário e a manutenção dele no Brasil. Então aproveita para mandar esse vídeo para informar mais as pessoas, para que elas entendam essa relação, entendam melhor quanto que elas estão pagando de impostos nos veículos. E se você gostou desse conteúdo, curte e se inscreve no canal. Estou tentando trazer mais vídeos descontraídos e objetivos aqui. Aproveita e comenta aqui embaixo qual foi o absurdo que você já passou relativo a esses preços dos carros no Brasil, algum absurdo que você tenha visto, um carro muito caro, ou até mesmo na revenda, alguma história que você tenha quanto a isso. Comenta aqui embaixo também alguma dica de conteúdo que você acha que eu posso trazer aqui. E se você está chegando aqui no canal por meio desse vídeo, nesse canal abordamos sobre economia, investimentos, educação financeira e diversos assuntos de valor para ajudar no desenvolvimento financeiro do brasileiro. Será um prazer tê-lo aqui nos próximos vídeos também. Encerramos aqui e nos vemos no próximo.